Olá, meu colega professor, olá, meu colega professor, aqui é o Lucas Carvalho e nesse vídeo você vai aprender exatamente quanto você deve cobrar pelas suas aulas particulares, seja lá o que você ensina. Então você pode ser professor de música, de dança, você pode ser professora de idiomas, professora pré-vestibular, Enem, reforço escolar, enfim, se você é um professor ou uma professora autônoma, um professor, uma professora particular, esse vídeo é para você. Porque eu tenho certeza que você está deixando de ganhar muito mais do que, aliás, você está deixando de faturar mais, não, você está deixando de faturar o que você poderia faturar se você tivesse olhado esse vídeo antes. Então, olha esse vídeo agora, olha até o final, que você vai aprender, além de quanto cobrar para suas aulas, como cobrar cada vez mais por suas aulas enquanto passa o tempo, sem fazer com que você perca a quantidade de novos alunos, sem diminuir a entrada de novos alunos, beleza? Então, vamos lá, fica aqui comigo, acompanha aqui comigo, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa quebrar uma lógica de que sempre que eu cobro menos, eu vou ter mais alunos. Existem três coisas no mercado, no mundo, que se precifica, beleza? Uma das coisas que se precifica é uma coisa chamada commodities, tá bom? Outra coisa que se precifica são produtos de manufatura. E outra coisa que se precifica são serviços. As commodities, elas são precificadas de acordo com o mercado. Então, se você vende soja, feijão, arroz, minério de ferro, petróleo, não tem jeito. Você vai ter que vender a preço de mercado. Claro, né? Salvo políticas de Estado e tudo mais. Não estou falando disso. Estou querendo exemplificar aqui para chegar até o nosso caso, tá bom? Então, se o mercado está cobrando R$100 o barril de petróleo, você vai vender por R$100 o barril de petróleo. Se custa R$5 o quilo de feijão, você vai ter que vender por R$5 o quilo de feijão. Não adianta. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Por quê? Porque quanto mais minério de ferro no mercado, menos pessoas querendo comprar minério de ferro, menor o preço do minério de ferro. É a lei da oferta e da demanda. E o que vai regular essa lei da oferta e da demanda? A oferta ela sempre tem que ser igual à demanda. O que vai regular? O preço. Então, se a oferta está muito maior que a demanda, o preço da oferta vai diminuir para aumentar a demanda até que elas fiquem iguais. Tá bom? Se a demanda está muito maior que a oferta, o preço vai aumentar para diminuir a demanda até que elas fiquem iguais. Isso são produtos de commodity. Existem outros tipos de produto que são produtos de manufatura. Então, um exemplo de produto de manufatura é um celular. Empresta o celular, Limar. É bom ter na mão para exemplificar, para dar um exemplo. Então, é um celular. Um celular também é um produto de manufatura. Tá bom? O celular é um... Opa, apareceu uma foto minha da Mel aqui. O celular é um produto de manufatura. O que significa? Significa que ele não é uma commodity, ele é feito com commodities. Então, o celular tem ferro, ele tem lítio, ele tem, sei lá, pedaços de ouro, ele tem vários produtos que são precificados como commodities, mas ele foi tão trabalhado, ele foi tão manufaturado, que a gente usa um modelo de precificação que se chama comparação ponderativa. O que significa comparação ponderativa? Significa que esse celular, ele custou o quê? Uns R$3.000 quando a gente comprou, né, amor? 2.000 e pouco? 13.500. 2.500. Ele custou R$2.500 quando a gente comprou. Por que a gente tomou a decisão de comprar ele e não um celular de R$1.500? Porque esse celular de R$2.500, ele tinha mais câmeras, ele tinha maior qualidade de filmagem, ele tinha maior capacidade de processamento, ele é menorzinho, ele é mais leve. Então, eu vou comparando e vou ponderando as características dele para eu tomar uma decisão de comprar ele ou outro, apesar do preço, apesar dele ter um preço maior. Então, isso é um modelo de precificação que é comparação ponderativa. E se ele custasse R$10.000, ele pode ser super melhor que o outro. Mas essas características têm que serem melhores o suficiente. E o cliente, que sou eu, tem que valorizar o suficiente essas características para decidir pagar R$10.000. Então, esse é outro modelo de precificação, que é comparação ponderativa. E temos também um modelo de precificação de serviços,
que é por valor intangível. O que significa valor intangível? Agora eu quero que você pense no seu cabeleireiro. Você vai num cabeleireiro, ele é perto da sua casa, você já conhece ele, ele é simpático com você, vocês trocam um papo legal, ele corta o seu cabelo muito bem, ele conhece como funciona o seu cabelo, ele conhece o corte que você quer. Só que daí você descobre um outro cabeleireiro que é longe da sua casa, que é mais barato, é um outro cabeleireiro que é metade do preço, lá do outro lado da cidade. Só que ele é longe da sua casa, você não conhece ele não sabe, ele não te conhece, não conhece o corte do seu cabelo, as chances dele errar no corte do seu cabelo são muito grandes. Então você tem o quê? Você tem familiaridade com o seu cabeleireiro, você tem então se chama gatilho mental da familiaridade, né? A gente gosta daquilo que é mais familiar, que eu já estou acostumado a cortar cabelo com ele, ele é mais familiar para mim. É um gatilho mental também da oportunidade ou da comodidade, né? Ele é perto da minha casa, é mais cômodo ir lá. O gatilho mental também da reciprocidade. Então, quando eu converso, eu me aproximo, eu crio um afeto, eu quero ajudar essa pessoa e ela quer me ajudar, então ela faz um desconto para mim de vez em quando, eu chego lá, ela me dá um presente, me dá uma coisinha, lembra de mim, fala comigo, a gente se vê, a gente frequenta a mesma padaria, Então, vários elementos juntos fazem com que eu pague muito mais caro por um cabeleireiro do que um outro cabeleireiro que é mais barato. Por quê? Porque é uma prestação de serviço. Então serve para cabeleireiro, serve para eletricista, serve para quem limpa a sua casa, serve para professores também, porque nós somos prestadores de serviço. E como é que se precifica? Por valor intangível. É intangível esse valor. Agora, esse valor é intangível porque ele é construído de maneira intangível. O cabeleireiro, você tem um valor intangível naquele cabeleireiro porque aquele cabeleireiro criou isso com você. Ele que criou, é mérito dele ou dela, tá bom? Com você gostar do serviço que ele presta, valorizar o serviço que ele presta, preferir pagar mais pelo serviço dele que de outra pessoa. E esse mérito ele vem muito a partir do marketing, ele vem muito a partir de técnicas de venda e ele vem muito a partir de técnicas de fidelização. Tudo isso que eu ensino aqui no projeto Professor de Sucesso, tudo isso que é essencial, que é elementar para você construir a sua carreira como professor autônomo, como professora autônoma. Lucas, tu ainda não respondeu como precificar. Eu só estou falando isso por quê? Para vocês pararem com essa lógica de que o outro professor, o fulaninho, está cobrando menos que eu, logo eu tenho que cobrar menos também. Você não é uma commodity, você não é minério de ferro, você não é petróleo, você não é soja para ficar adaptando o seu preço ao preço do mercado. Tá bom? Ah, mas o fulaninho tem doutorado, o fulaninho tem mestrado, o fulaninho tem isso, tem aquilo outro. Você não é uma manufatura para o seu preço ser determinado por comparações ponderativas. Você está reparando? Isso são comparações ponderativas. Ah, está dizendo que o preço de mercado não influencia? Claro que influencia. Você não iria num cabeleireiro pagar R$1.000 o corte de cabelo. Tem gente que vai, tem cabeleireiro que cobra, a gente sabe. Né? Mas vamos extrapolar, então, R$50.000 o corte de cabelo. Isso eu acho difícil um cabeleireiro cobrar. Um corte de cabelo por R$50.000. Talvez tenha algum cabeleireiro do mundo que cobre. Eu posso até morder minha língua. Mas é claro que o mercado influencia, né? Agora, R$50.000 um carro é mais comum, mas talvez não seja tão comum R$1 bilhão um carro ou R$100 milhões em um carro. Então, é claro que o preço varia, apesar do carro ser um produto de manufatura, então é de comparação ponderativa. Então, você vai pagar mais um carro que tiver características melhores e menos um carro que tem características menores. Nós somos serviços. A nossa capacidade de cobrar é praticamente infinita. Como eu falei, não é tão absurdo pensar que um cabeleireiro pode cobrar R$1.000 o corte de cabelo. Se ele for um cabeleireiro de celebridades, se ele for um cabeleireiro de desfiles de moda, se ele for, entendeu? Não é um absurdo pensar nisso. Assim como não é absurdo um cabeleireiro cobrar R$10 o corte. Então, serviços têm uma faixa muito grande. E essa faixa é muito construída por marketing, por técnicas de venda e por técnicas de fidelização.
Beleza? Então, para de se comparar com os outros professores. Para de achar que porque os outros cobram menos, você tem que cobrar menos. E para de achar que porque os outros têm mestrado, doutorado, eles têm que cobrar mais que você. Você não é nem uma manufatura e nem uma commodity. Você é um serviço. Tá, entendido isso, como então eu vou cobrar pelas minhas aulas? Vou abrir um parênteses bem rápido. Já já vou dizer exatamente, vou dar um cálculo matemático para você saber exatamente quanto você tem que cobrar nas minhas aulas. Mas antes eu quero dar um recadinho rápido. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, comentar alguma coisa. Comenta alguma coisa aqui no comentário. Nem que seja, comenta assim, o que você ensina? Me fala, o que você ensina? Você ensina inglês? Você ensina alemão? Você ensina matemática para pré-vestibular? Você ensina violão, saxofone, dança de salão? O que você ensina? Comenta aqui embaixo para mim, tá bom? Tá, vamos lá, vamos seguir. Isso é muito importante, tá bom? Vamos seguir. Como eu vou cobrar minhas aulas, então, entendendo já que eu não preciso me comparar com os outros, nem pelo que eu tenho ou não de currículo e nem pelo que eles cobram ou não. Eu vou fazer Eu tenho que entender primeiro que o preço vai variar sim com a quantidade de alunos que eu tenho. Tá? Então, com o mesmo marketing, com a mesma técnica de venda e com a mesma técnica de fidelização, eu cobrar mais ou cobrar menos vai me trazer mais ou menos alunos. Isso é importante. Lucas, eu preciso dominar técnicas de marketing, técnicas de venda e técnicas de fidelização? Preciso. Onde eu aprendo isso? Aqui no Projeto Professor de Sucesso, por isso que é importante se inscrever no canal. Agora, considerando que eu sou iniciante, eu tenho um nível já de marketing, tenho um nível de fidelização, um nível de técnica de venda, que talvez seja pouco ainda, baixo ainda. Como eu faço para precificar as minhas aulas? Você vai utilizar uma técnica chamada escalada de preço. A escalada de preço é uma técnica para encontrar o seu preço ideal. E parem de achar que o seu preço ideal é os seus gastos, tá bom? Para de achar, tem gente que fala assim, você precisa calcular o preço das suas aulas como? Quanto você paga de luz, quanto você paga de internet, quanto você paga de o computador. Para de achar que é isso que define o preço das suas aulas. Por quê? Porque eu posso ter uma vida extremamente simples, ter uma internet básica, um computador básico, tudo básico, ter um gasto pouco e cobrar coisa pra caramba. Vamos voltar ao exemplo do cabeleireiro. O cabeleireiro ele pode ser um cabeleireiro que atende a domicílio, então ele não paga nem o aluguel da barbearia ou do salão de corte de cabelo, ele não paga nem a máquina de corte de cabelo, vamos supor que nem isso ele não tenha. Ele vai até a casa do cliente e usa a máquina do cliente. Ele não paga nada, mas ele é um super cabeleireiro de pessoas famosas, de pessoas incríveis, e ele cobra super caro. Como se ele não tem gastos caros? Porque o preço de serviços não é proporcional ao preço de gasto. A manufatura é. Por quê? Porque o preço de criar esses fonezinhos aqui de ouvido, né? Não sei se interferiu agora porque eu abri e fechei a caixinha. Talvez tenha interferido. O preço de comprar o fone de ouvido, de fabricar o fone de ouvido, o preço de fabricar o celular vai influenciar no preço do celular. O preço de criação da commodity vai influenciar. Agora, para nós que somos serviços, não. Porque o serviço ele é muito mais o nosso intelecto do que aquilo que a gente gasta. O nosso serviço não precisa considerar a internet que a gente gasta, por quê? Porque o nosso intelecto, ao ensinar alguém, é muito mais valioso do que a internet. Então a gente tem que parar de considerar gastos. Óbvio que o que a gente ganha tem que ser, no mínimo, os nossos gastos mais o nosso salário. Óbvio, sim. Mas pode ser muito maior do que os nossos gastos. Então pare de considerar os gastos. Tá? Então a gente vai considerar aqui, vai fazer uma escalada de preço e vai sempre tentar cobrar o mais alto possível. E como é que a gente vai fazer? Se a gente viu que a quantidade de preço que a gente cobra é proporcional ao nosso marketing, à nossa fidelização e às nossas técnicas de venda, e marketing, fidelização e técnicas de venda não são contábeis com números, eu não consigo transformar esses números em dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar cobrando o preço de mercado, como se você fosse uma manufatura ou como se você fosse uma commodity, e vai ir aumentando cada vez que você capta mais alunos. Por quê? Porque se você capta alunos, você prova para você mesmo que você tem essa capacidade de marketing, técnicas de venda e fidelização. Porque quanto mais alunos você capta, a fidelização vai gerar indicação. A técnica de venda vai fazer com que as pessoas que entrem em contato com você, você converta. E
a técnica de marketing vai fazer com que mais pessoas entrem em contato com você. Então, tudo isso vai gerar mais alunos. Se você tiver mais alunos, você vai provar que você é bom nessas coisas. Logo, você pode aumentar o preço. Então, você vai definir um preço de mercado e depois vai, a cada 2 ou 3 alunos, vai subindo esse preço em degraus. Beleza? Vamos entender como fazer isso agora mesmo. No ano de 2022, agora estamos no dia 3 do mês 5, em maio de 2022. Nesse ano, eu estou recomendando os professores cobrarem no mínimo R$ 250 por mês para 1 hora por semana. Lucas, mas eu dou aula 2 horas por semana. Então, no mínimo, R$ 500 por mês. Beleza? No mínimo, R$ 500 por mês para 2 aulas por semana, ou no mínimo, R$ 250 por mês para 1 aula por semana. Ah, Lucas, por que tu não calcula o preço por hora? Esse é outro assunto, é outra discussão, eu vou deixar para outro vídeo. Vamos focar aqui em precificar e eu vou falar por mês, porque é melhor sim calcular o teu preço por mês, a mensalidade, tá? Então, o teu preço por mês, a tua mensalidade é R$ 250 reais no mínimo. Então, começa com esse preço. Esse é o preço de mercado. Ah, Lucas, mas eu vejo gente cobrando por 20, 30. Lembra, você não é nem manufatura, nem commodity. Para de pensar nisso. Você vai cobrar no mínimo R$ 250 reais. Então, começou em 250, a partir dali você vai definir o número de vagas totais que você quer ter na sua agenda. Quantas pessoas cabem na sua agenda? E isso, claro, o ideal é que vocês vejam aulas de organização de horários. Se você é aluno da comunidade, pode mandar uma mensagem para mim perguntando como definir a lotação da minha agenda. E eu vou te ajudar, né? Se você não é aluno da comunidade do Projeto Professor de Sucesso, cogite se tornar um aluno que você vai ter todo o meu auxílio por WhatsApp, inclusive na precificação. Eu vou te ajudar a precificar suas aulas junto com você. Leia a descrição aqui desse vídeo para você entender como funciona. Vamos lá, você vai definir o número de vagas na sua agenda. Vamos supor que você quer trabalhar 30 horas por semana. Né? 30 horas por semana, desconta o tempo que você gasta administrando, desconta o tempo que você gasta em redes sociais, desconta o tempo planejando as aulas. Sobrou, das 30 horas, sobrou 20 horas dando aula. Então, você quer ter 20 horas, dar 20 horas de aula por semana. E cada aluno, você dá 1 hora por semana. Então, você tem 20 vagas. Você tem vagas para 20 alunos. Tá? Isso é só um exemplo. Lucas, eu quero trabalhar 40 horas por semana. Desconta, sobra 35. Você tem 35 vagas. Lucas, eu quero trabalhar 30 horas por semana. Desconta, sobra 28. Você tem 28 vagas. Estou inventando. Não, 35 sobra 18. Você tem 18 vagas. Né? Então, estou inventando. Tá? Você vai calcular isso. Se você for aluno da comunidade, pode mandar um WhatsApp que eu te ajudo a calcular. Calculado esse preço, essa quantidade de aulas por semana, aí você vai distribuir em lotes essa quantidade. Então, você tem 20 vagas, você pode criar 5 lotes de 4 vagas. Então, você vai começar cobrando no primeiro lote R$ 250 reais, que é o preço que eu sugiro para começar, o mínimo. Então, você vai cobrar R$ 250 reais para as primeiras 4 pessoas que você captar. Captou 4 pessoas a R$ 250 reais, conseguiu um salário, um orçamento, um faturamento de R$ 1.000 por mês, legal. Agora você vai definir outro lote de 4 pessoas e vai cobrar quanto? Um pouquinho a mais. Pode, por exemplo, de 250 para 300 reais. E daí você vai abrir 4 vagas a R$ 300 reais por mês. Você vai ter R$ 1.200 reais de faturamento, 1.200 mais 1.000, você vai ter R$ 2.200 reais de faturamento. Legal. Com 8 vagas preenchidas. Daí você vai abrir, lotou essas vagas, vai abrir mais 4 vagas. 4 vagas a quanto? Pode ser, por exemplo, a R$ 330 reais. Né? 4 vagas a 330, você tem R$ 1.320 reais de faturamento. 1.320 mais 2.400 dá R$ 3.720 reais. R$ 3.720 reais de faturamento, 12 alunos. Eu não sei se eu estou calculando certo, tá? Mas isso é relevante, né? Claro, é relevante sim. Mas bota no calculador aí e vê se eu estou calculando certo. E daí você abre mais 4 vagas e assim por diante até preencher as 20 vagas. E daí, quando você preencher as 20 vagas, você vai estar cobrando R$ 400 reais por mês. Certo? E daí, preencheu as 20 vagas cobrando 400, vamos supor que ali saíram 3 alunos. E daí você vai preencher essas 3 vagas. Quanto você vai cobrar? Um pouquinho a mais, 420. Saiu mais 3 alunos, quanto você vai cobrar para os próximos 3? Um pouquinho a mais, 450. Estou inventando, você vai construir essa escala de preço. Se você é aluno da comunidade do Projeto Professor de Sucesso,
entre em contato comigo por WhatsApp, eu te ajudo. Se você não é, pense em se tornar um aluno. E é assim que você vai precificar suas aulas. No mínimo R$250, para quem está me olhando em 2022. Por que isso mudaria, Lucas, em 2023? Inflação, pessoal, inflação, corrige aí. Né? Pega, ó, eu estou falando em maio de 2022. Você está olhando esse vídeo em 2025, pega a inflação acumulada nesses últimos 3 anos e define o teu preço como mínimo ali. Talvez em 2025 o valor mínimo é 300 e poucos reais, tá? Então, 250 é o mínimo. Como é que tu chegou nesse valor, Lucas? Isso é com base em estudo de mercado educacional, diferentes áreas do conhecimento. Claro que esse valor pode ser um pouco maior dependendo da área do conhecimento, dependendo do seu atual nível de marketing, fidelização e técnicas de venda. E também, enfim, é um cálculo gerado a partir de várias experiências, não é um cálculo matemático, é um cálculo mais orgânico, digamos assim, né? Mas que funciona muito bem. Os membros da comunidade, os meus alunos aqui da comunidade de professores do Projeto Professor de Sucesso se dão muito bem com esse modelo de precificação. Eles aumentam muito o seu faturamento. Aumentar o preço, no geral, com um aumento de marketing, fidelização e aumento de técnicas de venda, aumenta e muito o nível de captação, a velocidade da captação. Então, tem muitos professores que quanto mais cobra, mais tem demanda por suas aulas. Por quê? Porque um professor que cobra muito, alinhado a um bom marketing, técnica de venda e fidelização, é um professor muito valorizado. As pessoas querem ter aula com ele, as pessoas valorizam, as pessoas almejam, as pessoas economizam todo mês para ter aula com ele. Tá? Porque ele tem tudo isso construído junto. Beleza? Se você ainda não tem isso construído, comece com 250, mas constrói a tua escalada de preço. A escala de preço é importantíssima, é essencial. Você não pode ter medo de ir crescendo o valor das suas aulas, porque senão você vai estagnar, lotou sua agenda, vai estagnar no faturamento e não vai mais sair daquilo. E no geral vai ser um faturamento baixo. Vamos fazer uma simulação aqui? Vamos fazer uma simulação? Né? Se eu construo uma escalada de preço, vamos para ficar fácil para mim calcular, né? Uma escala de preço mais simples, tenho 15 vagas e eu tenho 3 lotes de 5 alunos em cada lote, né? E eu cobro R$200 para todo mundo, para as 15 vagas. Eu tenho R$3.000 de faturamento. R$200, R$3.000 de faturamento. Agora, se eu faço um lote de 250, eu subo para 300 e depois para 350, vamos ver quanto é que dá? Então, os primeiros 5 vagas, 250, eu ganho 1.000. As próximas 5, eu já cobro 300, eu ganho 1.500, dá 2.500. As próximas 5, eu já cobro 350, o que me dá 1.750. Eu tenho R$4.250. Então, eu tenho R$4.250 de faturamento se eu subo a minha escalada por lotes. E se eu só cobro R$200, eu tenho 3.000. Então, 4.250, deixa eu falar, 4.250 versus 3.000. Você tem você tem um salário a mais no seu faturamento. Isso eu fiz um cálculo muito simples, com 15 vagas apenas. É claro que isso se intensifica para mais vagas, isso se intensifica a longo prazo, porque o número de alunos que sai e você já repõe sempre cobrando um pouco a mais. Então, quanto mais tempo passa, mais você está aumentando o preço dos seus alunos. E lembro que aqueles alunos que ficam, é importante anualmente reajustar o preço das aulas dele de acordo com a inflação. Então, todo aluno que faz aulas há mais de um ano com você deve ter o seu preço reajustado com algum índice que mede a inflação do mercado, tá bom? Se você quer ajuda a fazer isso também e é membro da comunidade, entre em contato comigo, beleza? Assiste os outros vídeos, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você ensina e se você gostou dessa aula, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!